Olá pessoal, tudo bem? Elton Cardoso por aqui, da Jaralcon Assessoria Contábil, com mais um vídeo sobre a legislação trabalhista. E hoje eu quero falar com você sobre os intervalos interjornada e intrajornada. Me acompanhe aí. Bem, para aquele trabalhador que desenvolve a sua atividade em uma jornada de trabalho superior a 6 horas, ele tem direito a um intervalo, durante a jornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. É também conhecido como horário de refeição, horário de intervalo para refeição. Bem, é importante lembrar que esse intervalo, considerado intervalo intrajornada, ele é obrigatório, reforçando para quem tem jornada superior a 6 horas diárias. Depois que a reforma trabalhista entrou em vigor, em novembro de 2017, há a possibilidade, se houver um acordo entre empregado e empregador, que esse intervalo seja reduzido para 30 minutos, a critério do empregado e também do empregador. Eles precisam entrar num acordo. Via de regra é sempre no mínimo 1, no máximo 2 horas, mas pode haver um acordo para ser reduzido para 30 minutos, quando a atividade for uma atividade mais simples, no sentido do desgaste físico. Serviços administrativos, por exemplo, é perfeitamente possível que isso aconteça. Se o empregador aceitar, é possível reduzir então para 30 minutos. Então esse é o intervalo intrajornada. Existe um outro intervalo que é o intervalo interjornada, entre uma jornada e outra. Então quando o empregado sai do trabalho num determinado horário, ele não pode retornar à empresa, ele não pode iniciar uma nova jornada antes de 11 horas consecutivas. O DSR, que é aquele descanso do final de semana, preferencialmente aos domingos, ele não pode ser inferior a 24 horas. Também é um intervalo interjornada. No mínimo 24 horas, em se tratando de descanso semanal, e de 11 horas entre uma jornada e outra, entre um dia e outro de trabalho. Às vezes, o que acontece? Por algum motivo, o empregado faz horas extras, ele precisa trabalhar além do horário, e é preciso entender que esse intervalo de 11 horas não é a partir do horário que ele deveria parar de trabalhar. Por exemplo, ele trabalha das 8 às 5, mas hoje ele precisou ficar até às 7. Muito bem, o intervalo interjornada começa a contar a partir das 7 e não das 5. É do horário que ele efetivamente encerrou a sua jornada de trabalho e foi descansar. O descanso tem que ser de 11 horas. Existem algumas situações em que o empregado trabalha, por exemplo, segunda, quarta e sexta durante o dia, manhã e tarde, e terça e quinta, tarde e noite. Isso é possível? Isso é possível, desde que, por exemplo, na terça-feira ele sai às 10 horas da noite, no outro dia ele não pode voltar antes das 9 da manhã. Então tem que tomar esses cuidados. 11 horas de intervalo, 11 horas consecutivas. Então essas são as diferenças entre intervalo intrajornada, dentro da jornada, no mínimo 1 e no máximo 2 horas, podendo ser reduzido a 30 minutos, se houver acordo entre as partes, empregado e empregador, e intervalo interjornada, com no mínimo 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Obrigado pela oportunidade e até os próximos vídeos.